Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. O assunto de hoje vai ser sobre o projeto do medidor de isolamento de capacitores. Eu tenho recebido vários comentários de colegas pedindo para apresentar o projeto desse equipamento. Ok? Então, pedindo esquemas, etc. Eu achei melhor então fazer um vídeo sobre esse projeto. Esse equipamento já apareceu num vídeo antigo que eu falava sobre como medir um capacitor, né? Quais são os aspectos que devem ser medidos em capacitores para que a gente tenha confiança de que o capacitor está em bom estado, está em condições de ser utilizado no projeto, ok? Então, naquela ocasião eu falei que uma medida importante é a medida da capacitância. Entretanto, você pode medir um capacitor, ele apresentar uma capacitância de acordo com o que está escrito no corpo dele, na capacitância nominal, dentro da tolerância, e não estar bom, por vários motivos. Daí você faz uma segunda medida para ter uma certeza de qualidade do produto, né, do capacitor, medindo o ESR, que seria a resistência equivalente em série, que todo capacitor tem, porém ela deve ser baixa, e dependendo do valor, ela tem uma faixa que pode ser aceitável ou não. Se esse ESR, ou seja, se essa resistência em série for muito alta, o capacitor certamente não está bom, mesmo que a capacitância aponte um valor adequado. E a terceira medida, que é essa do isolamento, que nós vamos ver agora, ela verifica a fuga do capacitor, se ele apresenta fuga para altas tensões. Isso é válido em capacitores que têm alto isolamento, capacitores que têm isolamento, por exemplo, acima de 100 volts. É válido fazer isso. Para capacitores de baixo isolamento, as outras duas medidas já dão uma boa ideia do estado dele. Mas em altas tensões, acima de 100 volts, você facilmente pode romper um dielétrico que só passa a apresentar problemas nessas tensões elevadas. Em tensões baixas ele não apresenta fuga. E daí esse tipo de equipamento é útil. Ok? Onde é que a gente usa esse tipo de capacitor? Nós usamos esses capacitores em, por exemplo, equipamentos à válvula. A válvula trabalha naturalmente com altas tensões na maior parte das vezes, e com isso os capacitores envolvidos são capacitores com isolamentos de 450, 500 volts tranquilamente. Esses podem apresentar problema e vale a pena o teste de fuga. Coisas mais modernas, né, equipamentos mais modernos, como fontes chaveadas, aí você teria um capacitor também com um isolamento alto, geralmente acima de 200 volts. Então, em algumas circunstâncias, vale a pena o teste de isolamento também, ok? Quem faz recuperação de equipamento antigo e quer ter certeza que o capacitor pode ou não ser aproveitado, capacitores, obviamente, que usam alto isolamento, vale a pena testar com esse equipamento, ok? Eu vou apresentar a base do funcionamento dele, o diagrama para vocês poderem montar um igual, e vou mostrar imagens dele funcionando, ok? Então vamos lá. Bom pessoal, basicamente como é que funciona? Esse equipamento basicamente ele é uma fonte de alta tensão, e eu vou fazer essa fonte de alta tensão carregar um capacitor e vou colocar um miliamperímetro em série para verificar se existe corrente fluindo pelo capacitor. Corrente seria essa, uma corrente de fuga durante ou após o processo completo de carga dele, ok? Para isso eu tenho algumas chaves seletoras que vão me informar qual a tensão que eu estou injetando, né, no capacitor, e o miliamperímetro mostrando a corrente. Aqui no caso eu tenho tensões que vão variar. A primeira escala vai de 18 até 40, com 4 tipos de tensões para a primeira faixa. Eu fiz duas chaves, uma fazendo 4 seleções, a seleção da posição 1, 2, 3 e 4, e aqui 4 escalas correspondentes. Então na escala 1 eu boto aqui 40 para a posição 1, 34 para essa outra posição, 30 para essa e 18 para essa, seria a posição mínima. Na escala 2 eu vou variar de 72 até 163. Na escala 3 de 124 até 266
e na escala 5 de 189 até 405 volts, que é suficiente para testar isolamentos de capacitores até 450, 500 volts de isolamento, que é normalmente o que a gente utiliza, ok? Ele vai mostrar aqui a corrente. É importante saber que essa corrente deve ser muito baixa, normalmente menor que 100 microamperes, ok? Menor que 100 microamperes, sendo que tem até uma fórmula, que seria uma fórmula aproximada de chegada, para a gente ter noção qual seria a corrente máxima. Essa fórmula seria a corrente em microamperes máxima, seria 0,01 vezes a tensão envolvida vezes a capacitância em microfarads, ok? Então, aqui é a capacitância, que é a tensão de isolamento do capacitor, vezes 0,01, capacitância em microfarad, né? Vai dar a corrente máxima em microamperes. Sabe-se o seguinte, que a maior parte desses capacitores de baixa capacitância e alto isolamento, veja, baixa capacitância e alto isolamento, as correntes têm que ser menores do que 100 microamperes, preferencialmente menores que 80 microamperes. Um capacitor em muito bom estado, ele vai ter uma corrente da ordem de 10 microamperes a 20 microamperes. Normalmente um capacitor novo, uma corrente de fuga, capacitor que eu estou dizendo de baixa capacitância e alto isolamento, algo como 400, 450 volts, ok? Então nessa tensão a corrente de fuga vai ser bem baixa. Um capacitor com algum uso com dielétrico já em algum processo de deterioração, você vai ter uma corrente um pouco mais alta, 30, 40, 50, até 80 microamperes, dependendo do capacitor, é aceitável, tá? E dependendo da tensão usada. O ideal é sempre menor que 100, no último caso, menor que 80, podendo usar a fórmula para definir algum capacitor mais específico. Ok, pessoal? Bom, com relação ao circuito, como eu disse, é uma fonte de alta tensão. Como é que eu vou conseguir fazer uma fonte fácil de alta tensão aqui? O circuito é muito simples. Nós vamos utilizar dois transformadores que vão trabalhar em oposição. Ou seja, esse primeiro transformador aqui, por exemplo, ele vai ser um transformador, vamos que a sua rede seja de 127 volts, tá? 127 volts. Você vai colocar aqui o primário dele aqui em 127 volts diretamente na rede. E ele sai, por exemplo, 9 volts, ok? Vamos usar um segundo transformador, só que dessa vez nós vamos ligar secundário com secundário. Nós vamos ligar o secundário desse segundo transformador, que seria, por exemplo, de 9 volts também, no secundário do primeiro, de modo a intercalar aqui, ó. Esse aqui também é 9 volts. E aqui o secundário tem que ser aquele secundário que é de 110 ou 127 nessa primeira posição e 220 lá em cima. Eu vou usar a saída de 220 volts. Okay? Assim, eu entro com 127 e saio com 220 volts aqui AC. Okay? Esse é o primeiro passo. Esse transformador é um transformador pequeno. A gente tem que tomar cuidado aqui, porque o equipamento vai gerar uma alta tensão e é interessante que a corrente seja baixa. Como eu estou medindo fuga, a fuga tem uma intensidade muito pequena. Então esses transformadores podem ser aqueles transformadores que eram usados em fontes, pequenas fontes de alimentação, adaptadores ou carregadores, da ordem de 100 a 200 mA. Tá? Não precisa ser maior que isso, até porque não vai ocupar muito espaço, né? Se botar um trafinho pequeno contra o outro trafinho também, aí dois trafos pequenos gerando 220 lá na saída. Se a sua entrada já for 220, aí é só usar o 220 lá de qualquer maneira, porque ele vai gerar 9 aqui, 9 puxa a saída 220 lá, ok? Se não for, você precisa usar essa tomada de 220 na saída para ter os 220, ok? Bom, outro ponto, na sequência disso, nós vamos ter um dobrador de tensão. Dobrador de tensão. É um dobrador bastante simples, usando diodos e capacitores, ok?
eu vou mostrar para vocês no esquema. Ele vai usar diodos e capacitores e vai dobrar a tensão, que de 220 após o dobrador vai um pouco acima do dobro ali, né? Ele vai chegar a 450 volts ou entre 400 e 450 volts, tá? Depende um pouco aqui das condições e dos componentes. Mas esse é o mínimo que a gente precisa aqui para trabalhar. Então precisa garantir que a gente tenha entre 400 e 450 após o dobrador para que o circuito funcione. Na sequência, o que o circuito tem é um divisor resistivo com uma cadeia de resistores e as chaves seletoras que vão escolher as diversas tensões. Vão fazer essa quebra de tensão aqui para poder usar desde as tensões mais baixas até as tensões mais elevadas e fazer o teste nos capacitores. Tá? Então eu vou ter uma sequência de resistores alinhados em série conforme o número de escalas que eu queira fazer. Ok? Em cada ponto desse aqui eu vou ter uma saída para a chave que vai fazer a seleção. Ok? Vou ter o ponto de teste, eu coloquei o ponto de teste do capacitor aqui. Uma chave do tipo push button, porque o teste não pode ser travado, até por questões de segurança. Eu vou pressionar para fazer o teste e quando eu soltar ele corta a alimentação, ok? Uma chave geral é importante e um fusível também de proteção, ok? Bom, vou mostrar agora para vocês imagens dele sendo usado, testando desde os capacitores antigos de equipamentos a válvula, onde a fuga realmente aparece, a gente vai comprovar, até capacitores mais novos, como por exemplo esse daqui, que é um capacitor de 22 microfarads por 450 volts, onde nós mostramos que esse não apresenta fuga substancial, ok? Capacitores de fonte também chaveadas podem ser testados da mesma forma. Ok, pessoal, então vamos lá, vamos para as imagens. Então vamos ligar o equipamento. O equipamento está ligado. Eu vou escolher começamos com uma escala pequena, não precisa ser essas menores aqui não, vou começar com uma escala aqui da ordem de 150 volts. Vou injetar 153 volts e vamos ver como é que se comporta. Um pouco menos para ser mais teórico aqui. Vou injetar 72 volts e ver como ele se comporta com 72 volts. Então, veja que o ponteiro subiu, parou ali em torno de 0,4, um pouco abaixo de 0,4 mA, né, 400 microamperes. Está descendo muito lentamente, geralmente ele desce lento para descarregar, mas ele já está com a fuga. Em 72 volts ele já não está respondendo. Esse ponteiro tinha que vir aqui, ó, na faixa abaixo de 100 microamperes. E parou lá, com 72 volts, não preciso nem subir mais a tensão. E vamos testar esse outro capacitor aqui, que é um capacitor de 20 microfarads também, 20 mais 20, 450. Colocamos aqui, 20 mais 20 por 450, vamos botar terminal aqui e vamos injetar 72 volts. Repare que a agulha está descendo, ele está descarregando. 100 microamperes, 80, 50 microamperes. Esse capacitor está bom para 72 volts. Só que ele vai até 450, então nós vamos subir. Vou subir para 153 volts agora e verificar. 153 volts. Ele teria que ter fuga também daquela hora. Já está mais devagar agora. É normal ele demorar um pouco para chegar no nível. 300, 280. Muito acima, ele teria que estar mais ou menos aqui da ordem de 100 microamperes ou menos. Mas ele não vai baixar mais. Está com fuga, também não serve. Não deve ser utilizado. Embora a fuga seja menor do que naquele outro. Vamos descarregar. Testando agora esse capacitor. Negativo, respeitando sempre aqui a polaridade. Positivo. Vamos começar com a mesma coisa, né? Vamos começar com 72 volts.
72 volts. Repare que ele desceu relativamente rápido, que a tensão também é menor, né? 10 microamperes, não tem fuga, né? Desprezível. Vamos subir então a tensão para 224 volts. Agora o ponteiro vai descer de uma forma um pouco mais lenta, mas vamos ver se ele fica abaixo de 100 microamperes. Ó, já passou. Já está na casa dos 80, 60. Ele pode até baixar um pouquinho ali, mas vai baixar tão lento que não tem mais necessidade de esperar. Ele já está abaixo de 60 microamperes. Tá bom. E vamos fazer 343 volts. Ele é 450, não preciso ir muito acima disso, dependendo do circuito que eu vou utilizar. Já tinha um pouquinho de carga, ele só complementou. É natural que com maior tensão o tempo de descarga e carga seja maior, né? Tem que aguardar agora um pouco para verificar. Olha, a partir daí, como o tempo de queda vai ser um pouco mais longo, a gente já pode considerar que ele está bom. Poderia ser um pouco menor essa corrente, né? Nós estamos com 90, 80, o ideal é abaixo de 80, tolerável até 100 microamperes, considerando essa capacitância dele, né? Mas ó, já está lá, está indo para 80, ó, já dá para a gente taxar aqui que o capacitor está bom e a fuga dele na faixa de 80 microamperes é considerado desprezível. Bom, pessoal, agora que vocês viram ele funcionando, nós vamos abrir aqui e mostrar o equipamento por dentro. Okay. Já soltei aqui o parafuso. A montagem é simples, ok? Daí. A montagem é bem simples. Repare, eu usei 2 transformadores, conforme eu falei. Vou aproximar aqui um pouquinho. Ok? 2 transformadores, o fusível de proteção, a saída aqui, a entrada do AC, né? E a placa, ok? Você pode construir uma placa de circuito impresso para fazer, ou fazer uma solda no formato aranha mesmo, porque só são resistores interligados, né? Então aqui estão os resistores. É importante que os resistores sejam aí com alguma dissipação, 2 ou 3 watts, ok? Não são resistores de baixa potência, são resistores de 2 ou 3 watts que eu utilizo aqui na sequência. Aqui os capacitores e os diodos do dobrador de tensão, ok? Os capacitores que eu estou utilizando aqui são para 450 volts, 33 microfarads cada um, 450 volts. Os diodos podem ser do tipo 1N4007, ok? Eu usei transformadores de 200 mA, 9 volts de secundário, saída 127, 220 volts, interligados secundário a secundário, ok? O ideal é que fossem transformadores idênticos, isso seria o ideal, mas eu não encontrei 2 idênticos aqui nas minhas sucatas e utilizei 2 diferentes, mas eles são bem próximos, ok? Bem próximos em relação às medidas, a bitola de fio e tudo mais. Um fusível de entrada. Da outra parte, as chaves seletoras. Vou colocar aqui. Nessa parte aqui, melhorar essa imagem. Nós temos as chaves seletoras, ok? Uma chave de um polo 4 posições e a outra também para fazer a seleção das escalas e das tensões, ok? Estão lá as 2 chaves, a chave push button, a chave geral e o medidor, aqui o medidor miliamperímetro analógico com 2 diodos em antiparalelo para proteger o medidor, ok? São 2 diodos, um N4007 ligados aqui. É bem simples, repare, não tem muita coisa na montagem, ok, pessoal? Vamos apresentar então. Eu coloquei numa caixa metálica
mas você pode construir numa caixa plástica, não tem problema nenhum. Desde que numa caixa metálica você isole bem, ok? Então ficaram aqui as duas chaves, os bornes de teste, o botão de teste, e o botão, o interruptor geral e a saída aqui na lateral para o AC. Ok? Vamos apresentar aí o esquema então e fazer algum comentário sobre ele. Bom pessoal, eu usei esse diagrama, eu desenhei ele no Proteus, ok? E basicamente eu vou comentar aqui os componentes de como foi montado e colocar a imagem do diagrama no vídeo, para caso vocês queiram montar, possam copiar, ok? Bom, aqui eu vou entrar com a tensão que vem dos transformadores, que vai ser uma tensão da ordem de 220 volts, para que depois eu possa ter 400, entre 400 e 500 volts. Então eu vou entrar com 220 volts lá daquele par de transformadores que eu já mostrei para vocês como é que é feita a ligação, ok? Eles entram direto nesse dobrador de tensão aqui, ok? Na verdade ele vai retificar e dobrar a tensão com dois diodos 1N4007, depois dois capacitores de 33 microfarads por 450 volts ou 500 volts, ok? Dependendo da máxima que você atinge aqui. Se você atingir uma máxima de 400 volts, no mínimo 450. O ideal seria um de 500, que é um pouco mais difícil de encontrar no mercado. 450 você encontra fácil, ok? E mais um diodo aqui, um N4007 aqui na saída, ok? Na saída eu vou ter o polo de uma chave, tá? Eu vou chamar uma chave aqui de chave X, e essa aqui é a chave X, o polo dela. Lembre-se que uma chave rotativa tem um polo, pode ter um polo e algumas posições para esse polo. Então o polo vai ficar ligado aqui para poder chavear com essas posições aqui da chave, ok? Uma delas seria o contato direto aqui, que eu chamei de J2, que vai direto para minha rede resistiva. Os outros três são a posição X1, X2 e X3, que vão estar ligados em resistores. No meu caso, um resistor de 82K, 120K e 390K, ok? São os três resistores que eu vou utilizar aqui fazendo essa primeira divisão de tensão aqui, ok? Bom, ao escolher essa tensão eu já tenho uma quebra aqui. Isso é para eu poder conseguir aquelas 4 tensões por faixa, de modo que no medidor eu consiga ter 4 vezes 4, 16 tensões diferentes, ok? 4 tensões por cada posição que eu escolha dessa chave. Isso é interessante por conta de que tipo de capacitor você vai testar e também para você ir gradualmente aumentando as tensões, ok? Começando da mais baixa, ver se ele tem fuga e aumentando até a mais alta. Bom, depois, essa primeira sequência entra na rede resistiva geral, que é feita por um resistor de 100K na entrada, aqui no início. Depois, 4 resistores de 39K em série, 39, 39, 39, 39. E um último aqui embaixo de 27K. Ok? A cada derivação dessa, eu saio com um resistor diferente. Na primeira derivação direta, lá em cima, eu saio com um resistor de 270K. Que em tese vai me gerar a tensão mais alta aqui na saída. Depois eu coloco um de 120 na próxima derivação, gerando uma tensão um pouco mais baixa. Depois eu posso fazer mais uma escala aqui ou não. Eu pulei essa derivação aqui, tá? Eu fui direto para essa outra. Mas você pode botar um outro resistor aqui entre 120 e 56K, algo por exemplo como 82K, e fazer mais uma derivação e mais uma quebra. Eu não achei necessário porque os valores de tensão iam ficar muito próximos, já que eu fiz essa seleção de 3 aqui na entrada, tá? Então eu pulei essa derivação e fiz a próxima com um resistor de 56K. E depois na próxima eu fiz um resistor de 27K. E finalmente no final um de 15K, que equivale a 0 volt, onde você bota em curto aqui e descarrega através do resistor de 15K o capacitor.
tá? Pelo processo de descarga dele. Justamente para não deixar ele carregado, já que se você carregar com 400 volts e tirar ele do carregador e encostar o dedo ali, você certamente vai levar um choque nada agradável, ok? Então é bom o procedimento de descarregar o capacitor ao final do teste, tá? E as saídas aqui vão ser ligadas na próxima parte do esquema que conecta o miliamperímetro, ok? Que eu vou mostrar já já para vocês. Ok, pessoal? Então esse aqui é o diagrama básico da parte da placa, onde nós temos... Isso aqui é basicamente o que eu montei dentro da placa, né? Onde nós temos os divisores resistivos, tanto da primeira chave quanto da segunda chave, e a posição de conexão das chaves, ok? Bom, pessoal, o resto do circuito está aqui. Eu vou comentar com vocês e mostrar como ele se conecta na placa, que é aquela primeira parte que eu mostrei. Tá? Eu não tenho essa parte, como eu montei direto aqui no equipamento, eu não tenho esse esquema desenhado em papel. Então eu passei para cá o que seria a montagem. Bom, só recapitulando, aquelas saídas que nós temos aqui do divisor resistivo, que eu chamei de J2, J3, J4, J5, J6, ok? Elas devem ser ligadas, elas começam aqui no J2, né? Devem ser ligadas na chave Y, né? Na segunda chave rotativa. Essa segunda chave vai fazer a seleção das tensões. Então, o polo dela vai ligar diretamente no ponto de teste do capacitor, ok? No caso aqui no ponto positivo de teste, você vai ligar o positivo do capacitor aqui e o negativo aqui. Vai direto no polo da chave que vai selecionar entre J2, J3, J4, J5 e J6. Quem são esses? São aqueles que estão lá na saída das derivações da rede resistiva, ok? Que eu já apresentei. Muito bem. Seguindo, do outro lado, o ponto negativo do capacitor, o ponto de prova, né? As saídas de prova, onde eu coloquei esse conector aqui, de teste, vai direto num trimpote de 470 ohms interno para fazer o ajuste de calibração do miliamperímetro, ok? E insere, a saída dele vai inserir com a chave push-pull, que é justamente a chave de teste. Você vai pressionar ali e ele vai energizar o circuito, fechar o circuito aqui e você vai poder fazer a medida. Ao soltar, você abre, interrompe totalmente o circuito, ok? Vai inserir então com o miliamperímetro. O miliamperímetro é ligado então a essa posição direto na chave. Em paralelo com ele vão dois diodos retificadores, perdão, em antiparalelo, ligados diretamente ao miliamperímetro, e o retorno dele aqui vai direto ao terra do circuito lá da fonte, ok? E também nesse resistor de 27K que está aqui no circuito, ou seja, nessa posição aqui onde vai o terra mesmo da alimentação, ok? Aqui, ó, aquele último resistor de 27K, aqui que eu chamei de R5, ele vai até o fim da linha aqui do divisor resistivo e vai lá para o negativo da fonte, ok? Vai aqui para o negativo da fonte. Então eu só representei esse resistor aqui para lembrar que é este resistor aqui que no esquema eu chamei de R5, ok? Então esse daqui é o R5, mas ele já figura lá na placa, tá? É só para mostrar o ponto de conexão aqui do terra. E basicamente é esse o circuito, quer dizer, três partes, né? Primeira parte, os dois transformadores secundário com secundário para gerar os 220 volts. O esquema que aqui está, que tem um dobrador, retificador e dobrador de tensão para gerar os 400 a 500 volts aqui na saída. Dois divisores resistivos, o primeiro para uma chave que eu chamei de chave X, com três opções, né? Aliás, quatro, uma direta e três opções reduzidas com resistores aqui de 82, 120 e 390K, que vão diretamente a uma segunda rede resistiva onde tem as derivações das tensões, das saídas de tensões, e essas derivações vão para a chave direta que vai ao capacitor para carga. Um potenciômetro de alinhamento, de ajuste do miliamperímetro, a chave push-pull em série, interrompendo o circuito, o miliamperímetro medindo com dois diodos de proteção e retornando a saída do miliamperímetro ao terra. Você pode escolher outras escalas, outras faixas de tensão. Basta você fazer um equilíbrio aqui entre esses resistores, alterando ele sempre nessa faixa aqui de kΩ
e você vai obter derivações com tensões diferentes aqui na saída. Tá? Você pode fazer isso. Muito cuidado na montagem, cuidado ao utilizar, porque a saída na posição máxima vai gerar uma tensão alta, então tem um risco de choque, então atenção com relação a isso. Não esqueçam de colocar o fusível lá na parte também de proteção junto ao transformador na entrada. É importante uma lâmpada piloto também para você indicar que ele está conectado e pode estar energizado dependendo da posição das chaves. É óbvio que a tensão só vai sair no momento que você pressionar a chave de teste, antes disso não, mas há de ter todo o cuidado aqui para manusear esse tipo de equipamento. Ok, pessoal? Então é esse o projeto aí do medidor de isolamento. Caso vocês achem interessante, montem um, é bom ter na bancada para testar, especialmente nesses casos, né, em que você trabalha com capacitores de isolamento alto, acima de 100 volts. Para capacitores menores, não traria muito benefício, já que com uma boa medida de capacitância e ESR você consegue determinar a qualidade do capacitor, né? Agora, os capacitores mais altos, eles têm essa tendência, por trabalhar justamente em tensões elevadas, de ter uma perda de dielétrico mais avançada nas tensões altas. Às vezes um capacitor desse, de 450 volts, ele apresenta uma fuga tão pequena em 100 volts, por exemplo, que ele funciona. Ele vai funcionar bem. Agora, se o seu circuito exigir que ele vá até ao limite que está especificado de isolamento, ele começa a apresentar uma fuga que vai prejudicar o resto do equipamento. Portanto, a ideia é essa, é medir numa condição de estresse. Você está fazendo um teste de estresse em cima do capacitor para determinar a qualidade dele. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, clique no like. Não deixem de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.